Fala, pessoal, tudo bem? De volta aqui, ó, Leandro, aqui no Opinião Sem Medo. Olha, não pode, olha, um tema muito legal, tá? Mas olha, antes de eu falar sobre esse tema, que é o resultado, fazer uma análise do resultado da pesquisa da Quest, que soltaram agora e o pessoal tá meio que dizendo, olha, nossa, o Lula já voltou, já tá super bem aprovado. Bom, vamos lá ver, vamos esperar. Vamos, guarda, vamos pegar nossa introdução rapidinho aqui, fazer o intro, mas antes do intro, não se esqueça de fazer uma coisa muito importante, inscrever-se, deixe seu like e fazer seu comentário. Tá, volta aqui instantes. Volta aqui em segundos, espera aí. Olha, vamos lá então. Gente, quem veio seguindo aqui no Opinião Sem Medo, por isso inscreva-se, deixa seu like, curta, vá lá no playlist do podcast Opinião Sem Medo, que faz parte do Estúdios Fan TV, tá legal? Eu tô até de óculos aqui agora para poder ler os números bem pequenininhos aqui para vocês aqui, mas para a gente ficar sem qualquer problema. Mas é o seguinte, gente, eu fiz alguns vídeos, alguns podcasts anteriores, e eu fiquei falando muito, olha, os números não estão legais, as coisas não estão tão boas assim pro Lula, não, tal. E, pô, cara, para variar, quem está na internet tem que estar preparado para tomar suas porradas, né? Então já teve muita gente, que isso, não existe isso não, tal. Gente, todas as análises que são feitas aqui são, eu pego a pesquisa e analiso, é o que os números apresentam, só que eu não fico ali com o título da pesquisa, tá legal? Isso é um ponto importante. Essa pesquisa da Quest, ela tem 2,2% de margem de erro e foi feita ali no início de maio, tá? Então lembra o seguinte, nós já estamos em julho, solta a pesquisa um pouco ali, nesse período aí de quase 60 dias pode ter uma diferença gritante para mais ou para menos. Mas alguns números, algumas coisas lá dentro mostram uma realidade um pouquinho diferente e eu gostaria que você ficasse aqui comigo até o final para você poder entender. Então, primeira coisa aqui, gente, quando eu pego essa pesquisa, muita gente coloca, pô, cara, que legal, né? O Lula agora está super bem aprovado, ele está super bem aprovado, ele está com um número de pesquisa aí, tipo 50% aprova, 47% não aprovam, o que o Lula está governando. Bom, então, primeiro, quando eu estou trabalhando com esse número aqui, eu tenho que levar em consideração o seguinte, tá? A primeira coisa que eu levo em consideração é que nós temos 2,2% de margem de erro. De 50 menos 2, 48. 47 mais 2, 49. É um empate técnico. Então, apesar dos números, alguns jornais, alguns veículos de imprensa estão dizendo que, nossa, tá assim e tal. Bom, não sei. Como existe um empate técnico, o que a gente tem que fazer em termos de números? Eu tenho que ir ali e começar a dar uma sacudida no que está lá, mostrando para a gente lá. Vamos ligar essa luz aqui para dar uma melhorada aqui. Ótimo, muito bom. E o que acontece então, gente? Quando eu vou começar a analisar as especificidades, as coisas um pouquinho mais diferentes ali, digamos assim, o setor, os segmentos, eu começo a perceber que as coisas não são tão assim, não. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vou olhar então primeiro dentro daqueles que são o recorte que eles chamam de recorte por religião. Dentro da religião, eles colocaram 2 grandes grupos, os católicos e os evangélicos. Bom, o que os católicos eu consigo analisar? Lá em fevereiro de 2023, 64% dos católicos aprovavam o Lula, hoje 58%. Mas, em compensação, 22% desaprovavam o Lula e hoje já são 40%. Por que teve esse aumento muito mais forte em quem desaprova? Porque em fevereiro de 2023, 14% dos católicos não souberam, não responderam. Hoje, apenas 2%. Significa, então, dos 14% dos católicos, 12% já migraram para falar, não, a gente não está legal, a gente não está de acordo. E para piorar também teve uma queda bastante expressiva em quem aprovava. Já
dentre os evangélicos, lá em fevereiro de 2023, 40% aprovava e desaprovava. Estava ali o empate técnico ali. E 18% estava ali, eu não sei. Só que desses 18%, gente, eles foram para 3% agora aqui. E com isso, quem reprovava saiu de 40%, foi para 58%. E quem aprovava caiu. Chegou num pico ali que deu um pouquinho mais ali, mas depois caiu. E hoje, 40% de que aprovava, hoje 39%. Então, Lula, ele ali no primeiro recorte ali por religião, ele já tem uma pequena derrota, tá? Então, se eu pego ali pelos católicos e os evangélicos, que é um parte do eleitorado que aparentemente ele não consegue encaixar muito bem, vamos entrar nos méritos porque, tá? Não é a análise que hoje nós vamos fazer, ele sai hoje com muito mais gente reprovando ele. Vamos lá, então. Quando eu faço uma análise por região, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, é nítido que o Nordeste aprova o Lula muito bem, mas mesmo assim tiveram uma pequena queda. Ele saiu de 71% e hoje está com 69% de aprovação no Nordeste. E esses 2% migraram para reprovação, porque ele saiu de 26% para 28%. Era uma coisa que eu venho dizendo há um certo tempo nas minhas análises, que o Lula hoje ele tem uma aprovação muito forte dentro do Nordeste. Dentro do Sudeste, ele está hoje com empate técnico também, só que você tem aí de 45% indo para 48% que desaprovam e aprovam. Está ali mais ou menos segurando. O Sudeste ajudou para caramba também aí, porque o Lula chega um momento, ele estava mais aprovado e depois ele perde. A reprovação, ela tem uma linha de destaque muito maior do que de aprovação. Já o Sul, você tem aí uma estabilidade na aprovação de 43% e a reprovação também sempre um pouco maior do que a aprovação. O Centro-Oeste e o Norte, né, e nós estamos somando isso aí, você tem hoje levemente uma aprovação um pouquinho maior, coisa de 1% ali, tá 1% maior do que a reprovação. E esse é um ponto importante, gente, porque você percebe que tem apenas uma região que está colocando Lula num patamar muito positivo. E isso aí, matematicamente dizendo, quando você fala que o Nordeste está com 69%, ele está levando os números do Lula para o alto ali em termos de aprovação, mas apenas o Nordeste. Porque em termos dos demais, ele está muito mais abaixo, mas muito mais abaixo do que os 50% que está dizendo ali. Vamos lá, então, agora, uma outra parte ali que está dizendo, numa avaliação geral, do que eles pensam sobre o governo, tá? Olha só para vocês verem, 33% estão dizendo que é um positivo, 33% negativa e 31% regular. Na última pesquisa aqui do Datafolha, que eu até coloquei para vocês aí, e algumas pessoas falaram que eu falei assim, gente, cuidado. Regular é quem está em cima do muro, mas com certeza não desaprova totalmente o governo Lula, mas também não aprova. E normalmente numa pesquisa a tendência da pessoa desaprovar é muito maior do que quem aprova. Ok? Lembrando, nós estamos falando aí de uma pesquisa que aconteceu há mais de 60 dias. Os resultados. Nesse período, algumas coisas aconteceram que podem já ter mudado esse cenário aí. Ok? Vamos pegar agora uma pergunta que para mim foi emblemática, que mostra exatamente que não se aprova o governo. Pensa bem, tem a pergunta que é ser feita da seguinte forma: o Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? E 49% dizem que o governo está indo na direção errada e apenas 41% na direção certa. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu aprovo o governo Lula, mas ele está indo para o caminho errado. Há uma incoerência nisso. Há uma incoerência muito grande.
Você não tem como aprovar um governo e falar que está indo para o lugar errado. Tá? Ou seja, isso só prova que aquele 69% do eleitorado lá do Nordeste, ele está contaminando positivamente essa pesquisa aí, quando os números vêm apresentando aqui. Bom, olha, um outro número, só para a gente não ficar aqui, porque é uma pesquisa mais extensa, mas eu acredito que esse item é importante para a gente ver também, mostra o descontentamento dos eleitores do Lula. E isso aí é importante. Em relação às promessas de campanha, acha que Lula, 63%. 63% não tem conseguido cumprir com suas promessas de campanha. 32% falaram que conseguiram. Então, nesse momento é que eu falo o seguinte, o nível de descontentamento, o nível de pessoas que estão dizendo, olha, já passou um ano, já estamos indo para o final do segundo, a coisa não decola, né? Tá meio complicado. Eu estou achando que não vai dar certo, não. Por último, que eu bato em todas as teclas, quando eu venho colocando isso aqui nas minhas análises sobre economia, as pessoas ficam, que número que você olha? Velho, a gente utiliza IBGE, a gente olha dados do governo, tá? Aqui não é tirar da cabeça, não. Então, quando eu falo isso aqui, olha só para vocês verem, quando eles perguntaram nos últimos 12 meses, ou seja, nos últimos 12 meses, a economia para os brasileiros. Ok? Apenas 27% disseram que melhorou. Apenas 27%. Em compensação, o número das pessoas que disseram que piorou é de 38%. Aí você se lembra aquele grupinho que está lá nos 31%? Ele aparece dizendo, por enquanto tá indo. Nem melhorou, nem piorou. Tá indo. Ou seja, quando você começa a ver esses números que estão apresentando aqui, tá? A gente analisa como é que é a expectativa dela, porque você fala assim, peraí, você piorou, mas o que você espera nos próximos 12 meses? Olha, gente, há um ano atrás, 62% dos brasileiros acreditavam que ia melhorar. Hoje, apenas 48%. 20% acreditavam que ia piorar. Hoje, 30%. Então, gente, quando tem esses resultados que estão apresentando aí para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu coloco isso para vocês muito abertamente. Temos mídias que recebem dinheiro do governo para poder mostrar um cenário feliz, e tem outras mídias que vão descer o bambu em cima do governo, tá? Mas números, gente. Análise de pesquisa se faz análise de números. E nesse momento, tá? Nesse momento, avaliando toda a pesquisa, quando você vê que 54% dos brasileiros aprovam o governo, é uma mentira. Nesse momento, como eu venho dizendo, em todas as pesquisas estão apontando isso, o governo Lula passa por uma crise muito grande e não consegue ter nem próximo dos índices de satisfação e aprovação que ele teve lá no seu primeiro mandato e no seu segundo mandato. Tá legal? Gente, curtiu? Deixa o seu like, faça os seus comentários e não se esqueça, inscreva-se, porque aqui a gente sempre faz alguma análise, apareceu uma coisa nova, a gente faz aqui pelo Opinião Sem Medo, o nosso podcast de temas políticos, econômicos e temas mais delicados. Até o próximo podcast, até o próximo vídeo.